Prezados senadores, prezadas senadoras, a imprensa registra que, nesse momento, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados estão reunidos com o ministro Gilmar Mendes para discutir a liminar dada ao mandado de segurança impetrado por mim e deferido pelo ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a tramitação do projeto de lei que procurava restringir a criação de partidos, de novos partidos, numa clara retaliação a algumas candidaturas presidenciais, especialmente a organização da Rede Sustentabilidade, liderada pela ex-senadora Marina Silva. Em primeiro lugar, eu quero registrar que não vejo nessa decisão do Supremo Tribunal Federal qualquer indício de crise entre os poderes. Absolutamente. O que nós estamos a ver é o Supremo Tribunal Federal, guardião maior da Constituição brasileira, defendendo o direito, reconhecendo um direito de um parlamentar que ingressou com mandato de segurança, que se sente constrangido de participar de um processo para apreciação de um projeto claramente inconstitucional. E quero registrar, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, que não é a primeira vez que isso acontece. Em outras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal já assim se posicionou. Foi o caso, por exemplo, quando da apreciação da proposta de emenda à Constituição que adotava a pena de morte no Brasil. O parlamentar ingressou no Supremo, o Supremo solicitou informação à Casa e aí o projeto foi arquivado, demonstrando um bom senso de que, reconhecendo o equívoco na apreciação de uma matéria claramente inconstitucional, adotou-se o arquivamento da matéria. Na verdade, não há crise, senador Armando Monteiro, senador Ricardo Ferraz, senador Ciro Miranda. O que há, na verdade, é a manifestação preocupante de um viés autoritário por partidos e por parlamentares, que ultrapassam a prerrogativa de parlamentares. É importante dizer isso para percebermos que nós não estamos tratando de um caso isolado. Nós não estamos tratando apenas desse objetivo que constrangeu muitos senadores, constrangeu senadores e está constrangendo senadores do PT, que têm a sua trajetória vinculada à luta pelas liberdades democráticas. Mas esse não é um fato isolado. Basta apreciarmos qual é a agenda que se busca colocar na pauta nessa quadra importante da vida do país. PEC 33. O que diz a PEC 33? Busca reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal e retirar do Supremo Tribunal Federal a sua missão de ser a última palavra em matéria constitucional. A PEC 37 busca reduzir os poderes de investigação do Ministério Público. Ministério Público que foi uma conquista da população brasileira inserida na Constituição de 1988. A regulação da mídia, a tentar impor restrições à liberdade de imprensa no nosso país e agora a tentativa de restringir a liberdade de organização partidária, mas não apenas restringir a liberdade de organização partidária, mas restringir a liberdade de organização partidária para atingir determinados projetos de possíveis candidaturas à presidência da República.
Porque quando assumi a primeira vez essa tribuna, isso já tem alguns meses, para denunciar essa manobra que estava sendo urdida na Câmara dos Deputados de restringir a liberdade de organização partidária e atingir, tentar impedir ou dificultar a criação de novos partidos que têm representatividade na sociedade, representam parte do pensamento, ali eu já dizia que naquele momento eu não entrava no mérito da questão, da decisão se correta ou se incorreta, mas que nós não poderíamos dar tratamento diferenciado numa mesma legislatura para partidos e parlamentares iguais. Nós não podemos, numa mesma legislatura, entender que o PSD pode se organizar e aqueles partidos que assinaram a sua ficha de fundação levam consigo o tempo equivalente de televisão e os recursos do fundo partidário, e outros partidos, na mesma condição, na mesma legislatura, não teriam o mesmo direito. E repito, naquela ocasião nem entrei no mérito da questão se correta ou não a decisão, mas que não poderíamos ter tratamento diferente. Estudando o assunto com mais profundidade e visitando algumas decisões do Supremo, quando derrubou, quando declarou ilegal, inconstitucional, a lei que buscava impor a cláusula de barreira e a própria decisão na ação direta de inconstitucionalidade movida, no caso do PSD, pude entender que, efetivamente, a questão é muito mais profunda. E o Supremo Tribunal Federal entende o pluralismo político como um fundamento do Estado Democrático de Direito. E a liberdade de organização partidária, ela está fixada no artigo 17. Alguns questionam e buscam ameaçar, o que é muito grave, inaceitável e certamente não terá nenhum resultado, resolver a questão política através de pressões ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero lembrar que os ministros do Supremo são indicados pela Presidenta da República. A Presidenta da República, eleita com a maioria dos votos da população brasileira, é quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. E esses ministros são sabatinados e a sua indicação é apreciada e votada pelo Senado Federal. Em primeiro lugar, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois, posteriormente, no plenário desta Casa. Portanto, não há que se indagar da legitimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é claro e precisa ficar claro, porque para alguns parece que não está claro, é que a última palavra em matéria constitucional na República Federativa do Brasil é e deve ser do Supremo Tribunal Federal. E foi por entender que estava se burlando a Constituição brasileira que o ministro Gilmar Mendes entendeu de suspender o processo de apreciação. E o fez corretamente, porque eu pergunto, o que justificaria, senhoras senadoras, senhores senadores, que um projeto dessa magnitude, com tal impacto no sistema político brasileiro, como diz a liminar, e eu vou ler o final da liminar do ministro Gilmar Mendes, fosse apreciado com tamanha correria, com tamanha pressa, a ponto do senador Ricardo Ferraz, desse projeto ser aprovado à noite na Câmara dos Deputados, na mesma noite venha correndo para o Senado Federal, na mesma noite tenha sido lido e no dia seguinte, na abertura da sessão, o vice-líder do governo, senador Jim, já apresentava um requerimento de urgência para apreciação da matéria. Que urgência justificaria tal? Por que não passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde certamente seria derrotado por claramente inconstitucional? Eu tenho dito, senhoras e senhores senadores,
que alguns parlamentares estão sim perdendo a medida das coisas. E quando perdem a medida das coisas, obriga outros parlamentares, e este é o meu caso, a buscar o apoio do guardião da Constituição, do Supremo Tribunal Federal. Porque até para a imposição da maioria em relação à minoria, há limites. E os limites são os limites da Constituição brasileira. Constituição essa que foi interpretada recentemente pela ação direta de inconstitucionalidade, vou lhe dar uma parte, recente no caso do PSD, e é cristalino os votos do ministro Dias Toffoli, relator da matéria, manifestando a posição clara de qual é a extensão do entendimento do Supremo Tribunal Federal para a liberdade de organização partidária. E nós não podemos, de forma alguma, querer, com uma lei ordinária, modificar o entendimento, a interpretação do Supremo recente sobre a Constituição brasileira, e ouço com prazer o senador Aníbal Diniz. Senador Hollenberg, cumpro o dever de me opor à posição de Vossa Excelência por alguns aspectos. O primeiro deles é porque nós vivemos aqui, no Parlamento, uma espécie de crise de identidade. Permanentemente, nós, parlamentares, reclamamos da invasão das nossas atribuições, ora pelo Executivo, pelo excesso de medidas provisórias, ora pelo Judiciário, dando a última palavra sobre alguns assuntos de constitucionalidade. Até aí, eu não vejo a maior gravidade. O que eu vejo a maior gravidade é quando uma proposição legislativa é apresentada na Câmara, tem a aprovação de 240 votos e tem a urgência aprovada em outubro de 2012, inclusive com apoio do PSDB, essa matéria é aprovada por ampla maioria na Câmara e vem para o Senado. E antes mesmo dessa matéria ser apreciada no Senado, já existe um mandato de segurança proposto por Vossa Excelência para que o Supremo Tribunal Federal impeça a discussão e a apreciação dessa matéria. Vossa Excelência está aqui falando em defesa da democracia e em defesa da liberdade. E eu pergunto aos senhores senadores, é correto impedir que haja discussão nessa casa, inclusive sabendo que o pedido de urgência que foi proposto aqui foi derrotado, não foi aprovado? E ainda assim é tratado como se aqui não estivesse uma comissão de Constituição e Justiça com capacidade para analisar a constitucionalidade das matérias. Então, o que eu quero dizer, a minha opinião é que Vossa Excelência se precipitou, porque poderia muito bem esperar a apreciação da matéria aqui no Senado, e uma vez apreciada, se mantivesse a discordância de Vossa Excelência, aí sim entrar no Supremo Tribunal Federal para ter aí sim a última palavra. Porque nesse momento a questão está sob júdice, porque nós não sabemos se ela vai ser ou não vai ser discutida aqui no Senado, porque um mandato de segurança de Vossa Excelência propôs a não discussão. E a não discussão, para mim, é a prova maior de antidemocracia e de falta de liberdade. Acho que Vossa Excelência, ainda que possa ter tido a melhor das intenções, agiu no sentido de contribuir com a antidemocracia nessa casa, ao pedir que o Supremo Tribunal Federal impedisse a discussão da matéria nessa casa. E, nesse sentido, eu acho que houve um atravessamento do samba em algo que poderia ser feito de outra forma, e aí sim a gente poderia estar sendo acusado de algo que a gente pudesse ter cometido, mas até a reflexão, a discussão aprofundada da matéria não nos foi permitido, porque o mandato de segurança proposto por Vossa Excelência nos impediu da discussão da matéria aqui nessa casa. Não é não, senador Aníbal Diniz, me permita discordar de Vossa Excelência, mas se o Senado quisesse efetivamente discutir essa matéria, teria enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, ter feito a discussão lá clara, tranquila, transparente, não teria preparado o rolo compressor que preparou. Isso só não foi votado na semana passada em função do constrangimento criado pela repercussão dessa medida na opinião pública e pela indignação de vários senadores neste plenário, inclusive senadores de seu partido.
E o que nós estamos buscando fazer ao procurar o Supremo guardião maior da Constituição brasileira é reduzir o constrangimento pelo qual passou o senador Jorge Viana, constrangimento pelo qual passou o líder do nosso bloco, o senador Wellington Dias, que na véspera, admitindo o casuísmo da proposta, disseram que iam apresentar emendas para que só passasse a valer depois da eleição. Foram enquadrados e gerou um constrangimento, e constrangimento maior viverá esta casa se for retomada a apreciação dessa matéria e aprovada, porque ela certamente será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Basta ler o acórdão da ação direta de inconstitucionalidade relativa ao PSD. O que se busca fazer aqui é reduzir o constrangimento que nós estamos sendo impostos, porque, repito, são atitudes como essa que fazem desmoralizar o poder legislativo. E o próprio ministro Gilmar Mendes, numa atitude corajosa e correta, e vou ler como conclui o seu voto, ele diz claramente, considerando a excepcionalidade, e é importante que nesses casos, só em casos muito graves, o Supremo atua assim, mas é o caso que estamos falando, em função da excepcionalidade do presente caso, confirmada pela extrema velocidade de tramitação do mencionado projeto de lei, em detrimento da adequada reflexão e ponderação que devem nortear tamanha modificação na organização política nacional, a aparente tentativa casuística de alterar as regras para a criação de partidos na corrente legislatura, em prejuízo de minorias políticas e, por conseguinte, da própria democracia, a contradição entre a proposição em questão e o teor da Constituição Federal de 1988 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 4430, vislumbra possível violação do direito público subjetivo do parlamentar de não se submeter ao processo legislativo inconstitucional e defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do PLC 14. Esse é o voto. E com todo o respeito, senador Aníbal, entre qualquer parlamentar desta casa e o Supremo Tribunal Federal, na interpretação da Constituição, eu fico com a interpretação do Supremo Tribunal Federal. E ouço o senador Ricardo Ferraz. Senador Rodrigo Hollenberg, o que nós temos observado ao longo do período recente da política brasileira, da política conjuntural brasileira, é que circunstancialmente nós temos observado, não apenas aqui no Senado, mas também na Câmara, portanto, no Congresso Maioral, no Congresso Nacional, a formação de maiorias circunstanciais. E essas maiorias circunstanciais, elas têm atropelado, elas não têm permitido que as minorias possam se manifestar e exercer. Não é a primeira vez que o Congresso Nacional, ao arrepio da Constituição Federal, tenta aprovar uma medida como essa, que em bom tempo, acho eu, Vossa Excelência se socorreu do Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse, por ser o guardião, por ser a mais alta corte da justiça brasileira, opinar e manifestar a sua interpretação sobre esta que é uma medida casuística. E eu pude aqui me manifestar porque no conteúdo o sentido é correto, porque o conteúdo sinaliza na direção do fortalecimento dos nossos partidos políticos. Isso é bom para a democracia brasileira, mas não pode ser bom, e não é bom que se altere a regra do jogo com o jogo sendo jogado. Mas não é a primeira vez que o Congresso Nacional se aventura nessa direção. Chamo a atenção de Vossa Excelência para duas outras votações muito duras e polêmicas que nós tivemos aqui no plenário do Senado Federal. Uma delas foi a iniciativa que tentou estabelecer uma nova distribuição dos royalties, ao arrepio daquilo que consagra o artigo 20 da Constituição Federal, definindo o royalty como compensação pelos impactos ambientais.
Congresso Nacional, o Senado Federal, fez vista grossa, deu de ombro e votou, ajuizando, judicializando um tema como esse, que poderia e deveria ter sido alvo de um entendimento convergente aqui nessa casa. Mas não apenas dessa vez. Nós aprovamos aqui a Resolução 13, que deveria ser alvo de uma lei complementar, portanto, o Senado e Câmara deveriam opinar sobre ela. Assim não entendeu o Senado. Está lá no Supremo Tribunal Federal também, matéria sendo judicializada. Portanto, é preciso que o Congresso Nacional, que o Senado e a Câmara façam um valor de juízo, de que nós não estamos acima de tudo e de todos, muito pelo contrário. Nós precisamos olhar para a nossa Constituição Federal como guardiã da normalidade democrática. Nós não podemos aqui, porque somos representantes do povo, em algum momento, porque a circunstância nos interessa, fazermos qualquer tipo de arranjo, porque contra isso tem o Supremo Tribunal Federal, que sempre dará a última palavra. Por isso eu lhe somo a Vossa Excelência, e por isso com Vossa Excelência amanhã estaremos com o ministro Gilmar Mendes, para manifestar a nossa visão republicana, a quem cabe a última palavra em termos constitucionais, e esse quem cabe ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Vou ouvir também o senador Randolfo, mas antes quero registrar que, em função disso, para manifestar a confiança de um grupo grande de senadores desta casa, a confiança no Supremo Tribunal Federal e a preocupação com o viés autoritário de algumas agendas que se pretendem impor ao país, que nós solicitamos uma audiência com o ministro Gilmar Mendes. Já confirmaram Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, senador Randolfo, senador Pedro Taques, senadora Ana Amélia, senador Jarbas Vasconcelos, senador João Roberto Capiberibe. Vamos consultar outros senadores, porque é importante manifestar a posição de parte grande do Senado Federal, que preocupada com o movimento de buscar reduzir os poderes do Supremo Tribunal Federal e os poderes de outras instituições extremamente importantes para a República. Mas quero também aqui registrar, senador Aníbal, que a própria decisão agora do ministro Dias Toffoli sobre o mandado de segurança impetrado pelo deputado Roberto Freire e pelo deputado Carlos Sampaio, buscando sustar a tramitação da PEC 33 por claramente inconstitucional e ofensiva ao equilíbrio entre os poderes, o próprio fato dele ter solicitado informações à Casa já demonstra o reconhecimento do direito subjetivo do parlamentar de questionar a tramitação de um projeto sabidamente inconstitucional. Já existem decisões em vários mandados de segurança no Supremo Tribunal e nós apresentamos isso na nossa inicial, mostrando que já havia precedentes nesse sentido, o direito do parlamentar de não ser constrangido a participar de um processo claramente inconstitucional. E ouço, agradecendo a parte do senador Ricardo Ferraço, me somando com as preocupações do senador Ricardo Ferraço, o senador Randolfo. Senador Rodrigo, eu ouvi neste final de semana muitas argumentações falando que a medida liminar tomada pelo ministro Gilmar Mendes, atendendo inclusive a uma provocação de Vossa Excelência, ela interferia no processo legislativo e por isso seria um absurdo. Me parece que está invertida a ordem. Absurdo é qualquer dos poderes da União, qualquer dos poderes da República, interferir na Constituição. Ora, há um direito na Constituição consagrado, é inclusive um dos fundamentos da República, e que tenho certeza que Vossa Excelência argumentou no vosso pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o pluralismo político, e que claramente esse projeto afetava. Há um segundo direito assegurado também no nosso texto constitucional, que é o direito a minorias, que inclusive
tem sua maior expressão aqui no parlamento, com o direito a 1/3 do parlamento, quando quiser, instalar comissões parlamentares de inquérito. Além do mais, eu reitero aqui o que já disse, o que já foi dito nessa tarde, tem o declarado casuísmo da matéria. Reitero, não está em debate o mérito da matéria. Alguns podem até argumentar meritório. Mas veja, se há tanto mérito no tema do PLC 14, por que ele não veio no bojo de outros temas também de uma reforma política necessária? Por que ele não veio acompanhado, por exemplo, de financiamento público exclusivo de campanha, de modificação do sistema de voto, voto distrital, distrital misto, de alteração de outros temas que são da agenda da reforma política? Mas esse tema veio repartido, descompartimentado do bojo do que seria uma reforma política. É por isso que ele tem criado tanto constrangimento na casa. E é por isso que a medida adotada pelo ministro Gilmar Mendes, diga-se de passagem, foi uma medida com audiência aqui desse plenário. Porque no mesmo dia que tem essa medida do ministro Gilmar Mendes, a maioria parlamentar aqui, alguns por constrangimento, não se manifestaram, mas uma clara maioria parlamentar se manifestou contrária à tramitação deste projeto. Então, não vejo medidas. O que eu vejo com preocupação são medidas de retirada de atribuições constitucionais de poderes da República. Vejo com preocupação a proposta de emenda constitucional número 37, vejo inadequada a proposta de emenda constitucional número 33, aprovada assodadamente por parte da CCJ da Câmara. Isto é que tem que ter um compromisso de todos que tenham compreensão republicana e compreensão do que significa em um Estado democrático de direitos a necessidade da preservação dos poderes, das atribuições de cada um dos poderes. É por isso que, atendido de pronto o convite de Vossa Excelência, feito hoje, vamos ao ministro Gilmar Mendes dizer que claramente no parlamento existe uma outra posição, que é contrária àqueles que acham que podem modificar a legislação, o texto constitucional, e podem modificar até a legislação infraconstitucional de acordo com sua conveniência. Um país que começa a legislar, um parlamento que começa a legislar de acordo com casuísmo e conveniência, não pode ser um parlamento que esteja à altura do Brasil. Muito obrigado, senador Randolph. Agradeço à senadora Ana Amélia pela benevolência, pela tolerância do tempo. Agradeço todos os apartes, agradeço de forma especial ao senador Ricardo Ferraço, que me concedeu a oportunidade de falar nesse momento. Muito obrigado a todos.